Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo aí à nossa primeira aula de processo civil. Hoje a gente vai começar a estudar a estrutura aí de algumas peças. E lembrando que, antes de mais nada, pega o seu VAD, deixa em cima da mesa, coloca todos os seus clipes na mesa, separa a caneta, que a gente vai usar muito hoje, principalmente o clips rosa ou roxo, né? Depende aí do seu ponto de vista, que cor que é. Que a gente vai, o quê? Marcar os artigos principais que tratam sobre o direito processual, né? A estrutura das peças. Então, quando vocês baterem o olho naquele clipezinho rosa, vocês vão lembrar que ali tem alguma estrutura, alguma coisa ligada às peças. Essa que é a ideia. Então, já separa todo o seu material. Ao longo dessas aulas, eu e os outros professores, a gente vai falar todas as estruturas de peças, a gente vai explicar para vocês direitinho como que faz, vamos disponibilizar aí os modelos, né, tudo direitinho para vocês verem. Antes de começar a nossa peça de hoje, que seria a petição inicial, eu vou dizer um pouquinho para vocês o nosso método de estudo. A gente vai estudar todas as peças de civil, que são muitas, né? Quando a gente fala que vai prestar aí a segunda fase de civil, todo mundo fica falando, nossa, que loucura, são muitas peças. Gente, são muitas peças. Civil é a única matéria que você tem 5 anos na faculdade. Você tem civil 5 anos e processo civil você tem pelo menos 3 anos. Então, sim, é muita coisa mesmo, é muita matéria mesmo. Mas não é para tanto, né? Não é ir para um desespero coletivo. Por quê? São muitas peças, mas na real nós vamos estudar 4 formas de estrutura. Então vocês vão decorar, entre aspas, que na verdade vocês vão perceber que não é uma questão de decorar, mas sim de entender a lógica do código, para vocês irem montando as peças. 4 estruturas, que a gente chama aí de peças-chave, né? São as 4 peças-chave que vocês vão aprender. Hoje a gente começa a estudar a primeira peça-chave, que seria da petição inicial, e ao longo das outras aulas, com os outros professores também, vocês vão aprender as demais estruturas. Todas as peças possíveis a gente vai conseguir encaixar nessas 4 estruturas. Então são 4, no caso, que vocês vão decorar, né? Não é o mundo de peças possíveis que tem ali em civil, processo civil, porque nem os advogados, nem nós que já somos formados, a gente decora, não existe isso. Então vamos entender a lógica, começar a entender aí a lógica do civil, do direito e do processo civil. Começando. São 4 formas, 4 modelos ali de estrutura. O primeiro modelo seria o modelo da petição inicial. É o modelo das ações, né, das peças na fase pré-processual, porque ainda não existe um processo. Então a gente vai usar o modelo do quê? Da petição inicial. Segunda, são ali os modelos das defesas. Modelo de defesa, a gente vai usar o modelo da contestação. Lembrando que defesa não é sinônimo de contestação. Contestação está dentro da defesa, mas existem aí outras peças que também se encaixam. Vocês vão aprender mais pra frente. Terceira peça-chave seriam as peças de recurso. Todos os recursos a gente pode moldar ali na estrutura da apelação. Então a apelação vai ser a estrutura que a gente vai se basear para montar todos os outros recursos também. Lógico, vai mudar uma coisa em outra? Vai mudar. Mas também, tudo que vai mudar está discriminado nos artigos do código, não vai ser nada diferente do que está no código, é só vocês seguirem ali direitinho as instruções. E a quarta peça-chave seria o quê? As petições simples. Petições simples, como o nome já diz, realmente a estrutura delas é muito simples comparada às outras. Mas existem aí casos que a gente vai estudar a fundo. Quais as ações que se encaixam numa petição simples? Por que se encaixa numa petição simples? Tudo isso tem que ser estudado, então mais pra frente vocês também vão ver. Começando nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje a gente vai estudar a primeira peça-chave, que seria o modelo de petição inicial. Nós vamos estudar como que se faz uma petição inicial. Qual que é a estrutura de uma petição inicial? O primeiro ponto sobre a estrutura da petição inicial é: tenham em mente a linha do tempo do processo. Se nós estamos, gente, prestem atenção nos nomes, petição inicial. O que isso te lembra? É início, é a fase pré-processual. Em regra, não existe um processo ainda rolando. Lembre-se aí de um princípio fundamental do direito processual civil, que aí eu tenho certeza que vocês já viram aí com a professora Helena, que é o princípio da jurisdição inerte. Como regra, tem exceções, mas a regra
é que a justiça ela é inerte, o juiz ele é inerte. Ele tem que ser provocado para que a tutela jurisdicional seja desenvolvida, para que no final haja ali uma sentença, haja ali uma decisão para aquela situação que as partes entregam na mão do juiz. Mas, para isso, o autor, né, ele vai entrar com uma petição inicial, ele vai provocar o juízo para que, assim, forme a primeira parte da relação processual. Então, você tem o autor e você tem o juiz. A petição inicial vai instaurar o quê? Essa relação. Após a citação válida do réu, vai instaurar qual relação jurídica? Do réu com o juiz e do réu com o autor, formando o quê? Um triângulo. Vocês devem lembrar isso do primeiro ano, que a relação jurídica ela é caracterizada por um triângulo. Nós temos o juiz, nós temos as partes. Né? As partes estão aqui na base do triângulo, porque elas estão em pé de igualdade. E o juiz que vai julgar. Então, relembrem disso. Por isso que a petição inicial ela se encontra nessa fase processual. Não existe um processo ainda, nós vamos iniciar. Agora, nos voltando já para a estrutura. Lembrando que é muito importante que vocês estejam com o material PDF na mão. Esse material PDF tem ali todas as informações que nós vamos falar hoje durante as aulas. Né, ao longo das aulas, todos os professores vão fazer para vocês esse material PDF e também tem modelos ali, tem exemplos ali que a gente não vai conseguir compilar tudo durante as aulas. Então vocês peguem esse material e vão adicionando ali coisas que nós falamos ao longo das aulas que não estão no material e vão grifando, principalmente grifando. Na estrutura de peça, esse material PDF sobre a petição inicial, ele tem um modelo com uma historinha aí ao final do PDF para vocês verem como que funciona. E antes dele tem parte por parte da petição toda destrinchada para vocês com observações, com dicas. Então vão grifando palavras-chave, coisas importantes que eu vou falar ao longo ali da aula. Então tenham isso em mente. Vamos começar. A petição inicial, a gente começa pelo endereçamento. O endereçamento, qual que é a parte mais importante do endereçamento? Que é o que o teu examinador ele vai bater o olho e vai ver se você acertou ou não. Competência. A competência é a parte mais importante do endereçamento. Então você vai colocar lá. Excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito da tal vara civil do foro da comarca de tananã. Vou colocar lá a cidade. Primeira observação. Por que a gente ainda não coloca o número da vara? Gente, é uma petição inicial, uma fase pré-processual. Vocês vão entrar com aquela ação. Como regra, aquela petição ela vai ser distribuída. Né? Vai ocorrer um sorteio entre as varas para que caia alguma vara que se torna preventa para julgar aquele caso. Você não sabe qual vara vai cair. Então não tem como você colocar um número ali. Por exemplo, 7ª vara civil, 1ª vara civil. Você não sabe qual que vai cair. Então vai ocorrer ali um sorteio e vai ser distribuído a tua petição inicial. Um adendo para vocês saberem. Quando existem várias assim, diversas sobre o assunto, né, civil, tal, então tem a primeira, a segunda, a terceira, aí ao mesmo tempo ali no fórum também tem a criminal e tal. Ocorre, a gente chama de distribuição mesmo, que é por sorteio. Quando existe uma vara única, geralmente nessas cidades pequenas, né, que não existe ali uma vara sobre cada assunto, ou mesmo mais de uma vara civil, é uma vara única, a gente não fala que vai ser distribuída, na verdade vai ser registrado porque você sabe que só existe aquela vara. Né? Então, é uma observação para vocês saberem que existe essa diferença. Mas, em se tratando aí em confeccionar peças para a segunda fase da UAB, a maior parte dos casos, né, na verdade, nunca vi casos de registro, sim, de vara única, comarca de São Paulo, comarca de São Bernardo, coisa do tipo. Então, geralmente, é por distribuição. Por isso que você não coloca número ali na vara. Coloca só uma barrinha para deixar separadinho, né, discriminado. Escreve vara e segue. Quanto aí a cidade, né, do foro da comarca de tal. Geralmente o exercício vai te dar alguma informação para você colocar a competência correta.
vai colocar qual que é a residência do réu, onde o autor mora, por exemplo, uma relação consumerista, você vai entrar, geralmente a competência é no domicílio do consumidor. Né? Se você está defendendo o consumidor, vai ser no domicílio dele. Provavelmente o exercício ele vai te dar essa informação. Então, junte essa informação do exercício mais a informação, mais as regras de competência que vocês já viram com a professora Helena, que deve estar ali bonitinho, grifadinho, né, com um clipezinho de competência em cima. Leiam essas regras. Estejam cientes que vocês utilizarão essas regras de competência. Né? Então, leiam, utilizem essas regras, mas o que o exercício te der, porque a tua base é o exercício em si, é o enunciado ali da peça, da questão, e junte os dois. Não tem erro, gente. É só colocar o que está discriminado. Se por um acaso, que eu acho muito difícil, o exercício não te der, não falar nada sobre algum local de domicílio, coisas do tipo, residência, sede, não coloquem nada. Deixem discriminado. Deixa lá só marcadinho e não coloquem nada. Pontos importantes antes da gente prosseguir aí na estrutura da petição inicial. Gente, não inventem dados. Isso é muito perigoso. Não inventem dados. Se o exercício deu esse dado, você utiliza. Se o exercício não deu, você não utiliza. Você pode colocar o quê? 3 pontinhos entre parênteses. Tá ótimo. O examinador vai ler, vai saber que você sabe do que está se tratando, só que você não inventou dado porque o exercício não te deu. É muito perigoso você inventar dado, colocar ali coisa a mais. Não inventem. Segundo ponto, errou. É normal. Você está usando ali uma caneta para fazer uma peça, você tem pouco tempo, você está nervoso, está ansioso, e você pode errar as palavras. Está tudo ali dando bandeira mesmo para você errar a palavra, coisa do tipo. Acontece, é normal, não é o fim do mundo. É só vocês riscarem e colocarem entre parênteses aquele erro e colocar a palavra correta logo em seguida. Pode até colocar em cima, mas cuidado para não ficar ilegível, né? Não ficar uma peça esteticamente feia, né? Uma coisa meio porca, assim, meio feia. Então, coloca do ladinho, não tem problema. Não passem branquinho de modo algum, é proibido, é expressamente proibido no edital da OAB. Vai desclassificar a tua peça. Não use nenhum tipo de material escolar que não esteja ali discriminado. Usa a tua caneta e acabou, gente. É isso, não inventem. Não é hora de inventar. Prosseguindo na nossa estrutura. Então, aí falamos sobre o endereçamento da tua peça. Aí a gente, na praxe, né, na nossa prática, a gente procura aí pular umas 5 linhas do endereçamento para o preâmbulo. Você pode pular essas 5 linhas ou não. Por que ou não? O que você pode fazer? Não precisa pular necessariamente 5 linhas. Você pode pular umas 2 linhas e já partir para o resto da tua peça. Por que eu digo isso? Preste atenção no tanto de folhas que você tem, nas linhas que você tem para escrever. Porque não é a OAB, a folha oficial da tua peça, ela não é uma folha sulfite A4, grande assim. Ela é um pouco menor, onde está discriminado para vocês escreverem. Então preste atenção se no final não vai faltar linha, não vai faltar espaço para você escrever a sua peça. Então por isso que eu falo, dá ali umas 2, 3, pula ali umas 2, 3 linhas e já prossegue. Não precisa ser necessariamente 5, porque aquelas 2 linhas ali pode fazer diferença no final das contas. Eu falo isso, sim, por experiência própria. A minha peça, no meu exame, se eu não me engano, eu prestei o exame número 22 da UAB. Foi um agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele é grande principalmente na parte dos pedidos, né? Lá nos artigos 1016, 1017, esses artigos que falam sobre os pedidos do agravo de instrumento, tem bastante coisa para escrever. E a minha letra é grande, eu sempre fui muito espaçosa na hora de escrever e tal, sempre escrevi muito. Então eu fiz bonitinho. Quando eu percebi que eu tinha pouca linha para prosseguir, eu fui diminuindo a letra, tanto que eu fiz o meu fechamento em uma linha só. Então não cheguem a isso, né? Toma cuidado aí para não faltar a linha. Então eu acho que você pulando umas 2, 3, tá bom o suficiente. Como é a regra? A regra é que na petição inicial não existe o que a gente chama de epígrafe. O que é epígrafe? Epígrafe é aquela discriminação de processo que ocorre logo depois do endereçamento. Então você tem o endereçamento, aí tem aquela linhazinha que fala processo número tal, e depois começa o preâmbulo. Esse processo número tal é o que a gente chama de epígrafe. Em regra,
nas petições iniciais não existe epígrafe. Por quê? A epígrafe, ela tem quando já existe um processo em andamento. Se a gente está numa fase pré-processual, a regra é que não exista esse processo em andamento. Mas existem alguns casos, né, que são aqueles casos dos incidentes distribuídos por dependência, que a gente vai estudar mais para frente, mas que tem como, esses incidentes, eles têm como modelo uma petição inicial, seria mesmo ali um modelo de petição inicial, só que é incidental. Há uma ação que já está em curso. Por isso que a gente coloca epígrafe. Por quê? A epígrafe, ela vai estar discriminando qual processo que eu vou entrar com aquele incidente. Se ele é incidente em algum lugar. Qual lugar? Naquela ação que está correndo. Então eu coloco o número, automaticamente aquele juiz daquela ação principal, ele se torna prevento para julgar esse incidente, por isso que eu já coloco o número aqui e posso até colocar o número da vara aqui, porque ele já existe, né? Já foi distribuído, já há um processo em curso. Mas, repito, não é a regra. Na verdade, é a exceção. São só para esses incidentes, por exemplo, quando a gente está estudando, que a gente vai estudar mais para frente, a oposição. A oposição é uma ação de rito especial que tem como modelo uma petição inicial. Se é ação, o modelo é petição inicial. Gravem isso. Então, ação, o modelo eu vou usar a petição inicial, então eu vou usar esse modelo que eu estou escrevendo aqui, que eu estou ensinando aqui para vocês. Só que vai ter epígrafe. Porque é característico desse procedimento especial da oposição ser incidente na ação principal que está ocorrendo já. A gente vai estudar mais para frente o que é a oposição, aí vocês vão entender melhor. Mas, até agora, eu preciso passar para vocês que existem casos de petição inicial que tem essa epígrafe, mas como regra, não tem. Então vamos aí prosseguir. Epígrafe, qual que é o nosso próximo passo? Preâmbulo. Gente, o preâmbulo, ele é a parte mais importante no sentido de que é a parte que você vai escrever o nome da tua peça e o fundamento legal. Então, é aquela parte que tá logo ali no começo da tua peça. O examinador vai pegar e ele vai ver de cara se você acertou ou não a peça. Então, por isso que é importante, a gente tem que fazer muito bem feito essa parte. Como que começa o preâmbulo? Qualificação das partes. Primeira qualificação é de quem? Do autor, né? Qualificação do teu cliente, do autor. Então, você começa. João da Silva e vai discriminando. E-mail, nacionalidade, nome, o prenome, sobrenome. Coloquem também a profissão, o estado civil. Gente, está tudo discriminado no artigo 319. Então, aí... Primeiro que todos os artigos que eu disser aqui hoje, vocês têm que ler, grifar, né? Sublinhe esse artigo e coloque o clipezinho rosa. Mas o artigo 319, ele é assim, a base. Então, leiam esse artigo. Estejam sempre com ele na ponta da língua, porque esse artigo, ele é muito importante. Para a petição inicial, então, assim, toda a estrutura da petição inicial está no artigo 319, até a ordem cronológica dela. Vocês lendo... abram o artigo 319 e vão colocando. Ele pede o nome, tal, e-mail, tal. Vão seguindo a risca. Até para vocês irem a lápis, né, no próprio VAD e ticando. Coloquei tal coisa, para ir seguindo mesmo. Porque a estrutura tá toda lá. Então vão seguindo, façam toda a qualificação do autor. Terminou a qualificação do autor? Escrevam. Vem por meio do seu advogado... Abre parênteses, procuração acostada nos autos. Propor. Agora é a parte que você vai colocar o nome da tua ação. Não precisa pular de linha, não precisa destacar de uma maneira assim esdrúxula. Não precisa fazer um carnaval na tua peça. Mas o que eu fiz, eu acho que ajuda. Como você está escrevendo tudo ali com a mesma cor de caneta, né? Não tem nada para chamar a atenção, até porque não pode... Escrevam com uma letra um pouquinho maior, às vezes até uma letra de forma, o nome da ação, o rito e o fundamento legal. Então, por exemplo, ação de reparação de danos pelo rito comum com base no artigo 319 do Código de Processo Civil. Escrevam de uma maneira um pouco destacada, pode ser letra maiúscula, assim como eu disse, como você achar melhor. Coloquem o nome da ação, o rito, se é comum ou especial, e o
o artigo, né, que seria o fundamento legal. Gente, é muito importante isso. Sempre pensem nesse combo. Ação, rito, fundamento legal. Quanto aí à ação. A ação, ela pode ser tanto ação de conhecimento quanto de execução. Lembrando que, pelo novo Código de Processo Civil, não existe ação cautelar mais, né? São outros métodos que você utiliza ali nos casos de urgência e tal. Um deles é a tutela, né, que vocês vão estudar com a professora Helena, mas a ação não existe. Então, ou ela é de conhecimento ou ela é de execução. Se for de conhecimento é o seguinte, pode ser assim, de duas formas. Ou pelo rito, ação de conhecimento pelo rito comum, ou ação de conhecimento pelo rito especial. Se for pelo rito especial, ele está discriminado a partir do artigo 539 do CPC. Essas ações de rito especial, que não é a regra, que a regra seria de rito comum, essas ações elas já vêm com um nome próprio. Então, por exemplo, o artigo 539. Iniciam-se aí os procedimentos especiais logo com a ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento tem um nome. Então você entra com ação de consignação em pagamento, pelo rito especial, o artigo tal, tal, tal. É um pouco mais fácil porque já tem ali o nome. Agora, quando a gente trata do rito comum, o rito comum ele não tem um nome próprio na lei. Né? Geralmente, por exemplo, ação de indenização, não tem um nome próprio para você utilizar. Você pode usar reparação de danos, indenização, não está errado. Elas querem dizer a mesma coisa. Tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim seria que não tem um nome próprio, né? Dá uma certa insegurança na hora de escrever. Mas o lado bom é que também, se você colocar simplesmente ação de conhecimento pelo rito comum, não está errado. Porque não tem um nome certo para você utilizar. Se você chegar, ler lá o exercício, você tem certeza que não se trata de um rito especial. Você já olhou lá, folheou, não é um rito especial. Você sabe que é uma ação de conhecimento pelo rito comum. Só que você não sabe que nome dá. Você sabe do que se trata tal, só que você não sabe o nome. Não sei o que colocar no meio ali da minha qualificação, do meu preâmbulo. Simplesmente, gente, coloca ação de conhecimento pelo rito comum com base no artigo 319 do CPC. Acabou. É melhor do que vocês inventarem e ficar uma coisa esquisita, né? Que pode até ser descontado nota, enfim. Ação de conhecimento não está errado. Quanto ao fundamento legal. O fundamento legal é muito importante. E isso vale para a sua peça inteira. Não tenham medo de colocar artigos. O artigo, você está escrevendo. Você coloca ali um artigo, já dá um destaque. O examinador, quando ele lê, automaticamente ele vai bater o olho nesses artigos que vocês colocaram, que vocês discriminaram. E é importante, porque a partir dali ele vai saber, ele vai ter noção se você sabe do que você está escrevendo ou não, se está de acordo com aquela peça ou não. O código está na mão de vocês, não tenham medo de usar. Usem, leiam os artigos, coloquem os artigos. Ficou na dúvida? Não sei se cabe, se não cabe. Se você achar que está de acordo com aquele enunciado, coloca. É melhor você colocar um que não tem assim totalmente a ver do que você não colocar algum artigo que é importante, que vai sair lá no espelho da FGV, enfim. Coloquem esses artigos. Quanto ao artigo 319, como a gente está estudando aí a petição inicial, coloquem o artigo 319 e coloquem também, se vocês lembrarem, o artigo 318. Se vocês abrirem para ler, o que o artigo 318 ele vai falar? Que, como regra, você utiliza o rito comum. Excepcionalmente, se não for do rito comum, você vai usar ali o rito especial. É isso que o artigo 318 ele fala. Mas por que é legal colocar junto com 319 no seu fundamento legal, lá no preâmbulo? Porque demonstra conhecimento. E o que a gente quer é demonstrar conhecimento para o nosso examinador. Que a gente está apto a advogar, pegar a nossa carteirinha vermelha. É isso que a gente quer. Então, tenham isso em mente, coloquem esses artigos, grifem esses artigos e coloquem o clipezinho rosa em cima. Lembrando que, se por um acaso a sua ação de conhecimento ela tiver necessidade de você pedir uma tutela provisória, uma liminar, escrevam no preâmbulo. Então, ação de indenização com pedido de tutela provisória tal, 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 tal. Coloquem. Porque, como eu disse, o examinador ele vai olhar, é a parte ali inicial da tua peça, ele vai olhar de cara
se você acertou a peça, se você colocou o nome correto lá, direitinho. Ele já viu que você colocou a tutela e era caso de pedir tutela, na hora, sua nota já vai subir, ele vai ficar esperto, né? Porque o aluno acertou, ele tem noção do que ele está escrevendo aqui. Então, coloque. Quanto à tutela também, que vocês vão aprender com a professora Helena, o que eu digo matéria ali de processual mesmo, de escrever, de fazer a peça. Não só discriminem no preâmbulo que vocês estão pedindo ali a tutela, mas logo após os fatos, abram um tópico especial para a tutela. Naquele tópico, você vai colocar todos os requisitos necessários para a tutela provisória. Coloquem todos os artigos, coloquem todos os requisitos, expliquem esses requisitos, porque a sua peça vai ficar bonitinha, vai ficar aqui separadinha, organizada. Isso é importante não só para o teu examinador corrigir, né, para ele achar todos os pontos, mas para ficar esteticamente bonita, legal. Isso também vale, isso também conta ponto. Então façam isso, que é legal, uma dica bem legal. Último ponto sobre o preâmbulo. Prestem atenção em alguns detalhes. Se por um acaso você estiver qualificando tanto uma pessoa jurídica, seja autor ou seja réu, enfim, na qualificação, lembre-se que pessoa jurídica tem CNPJ e não CPF. Pessoa jurídica não tem residência, pessoa jurídica tem sede. Então são palavras-chave que melhoram a tua peça. Né? E eu posso até dizer que se você pegar um examinador um pouquinho mais chatinho, ele pode tirar um pontinho, achar que a tua qualificação não está ali tão legal. Então, prestem atenção nisso, nesses pequenos detalhes. Próximo passo da tua peça, sua petição inicial, dos fatos. Você vai escrever os fatos que foram te dados no enunciado. Gente, lembrando, mais uma vez, não inventa dado. O seu enunciado, o que a sua prova te der, vai ser a sua base para tudo. Então, você pode sim copiar partes do enunciado, não tem problema, mas não precisa copiar de uma maneira mecânica, automática, simplesmente assim, copiando toda a vírgula, igualzinho. Não, vocês deem uma lida, escrevam as partes importantes. Então, escrevam de forma cronológica, direta, objetiva, de acordo com o que o exercício te deu. Pode utilizar aí entre 3 ou 4 parágrafos, com 3, 4 linhas. Não façam parágrafos extensos, isso também vale para o resto da peça. Não usem parágrafos desse tamanho, sabe? Que é ruim de ler, cansa quem está lendo. Então, façam parágrafos mais curtos, diretos, claros. Então, olha, aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, aconteceu isso, terminou nisso. Acabou. Fatos. Fechei. Vou aí para a minha terceira parte da peça, que é fundamento jurídico, dos fundamentos jurídicos. Lembrando também, tem algumas pessoas que têm costume de colocar fatos e fundamentos jurídicos juntos. Gente, não faça isso. É ruim. São coisas diferentes. Porque fato é uma coisa, fundamento jurídico é outra. Mesmo na prática isso é ruim, né? Como quando vocês já estiverem advogando aí. Por quê? O que interessa para o juiz? O fundamento jurídico ele já sabe, né? O juiz sabe o direito. Isso até é uma máxima do ordenamento jurídico. O juiz sabe. O que ele não sabe? Dos fatos. Então, na prática, os fatos acabam sendo mais importantes. Né? Não estou falando isso em matéria de prova da OAB. Prova da OAB a gente vai ver aí que o fundamento jurídico é a maior parte da tua pontuação vai girar ali nos fundamentos jurídicos, né? Que vai mostrar o teu conhecimento sobre o caso, seu conhecimento técnico. Mas na vida real, né? Não na OAB, os fatos eles são importantes, porque o juiz não sabe o que aconteceu. Então você vai contar para ele o que aconteceu. Por isso que é importante você separar. Fica também esteticamente mais bonito, né? Mais organizado. Então separe. Fundamentos jurídicos. Como eu já disse, é a parte que vale mais ponto da tua peça. Porque é a parte que você vai mostrar para o seu examinador que você sabe o que você está escrevendo. Você sabe ali qual é o direito do teu cliente, quais artigos são aplicáveis. Então, é aqui nos fundamentos jurídicos que vocês vão construir a tese jurídica. Vão utilizar do quê? Artigos, súmulas, jurisprudência, doutrina, o que vocês tiverem ali à mão. O que é mais importante? Vocês estão com o que na mão? Código. O VAD tem ali o compilado de todos os códigos, né? Lei seca, súmula, isso que vocês vão utilizar mais. Obviamente que doutrina
Não que vocês não estão com a doutrina na mão, né? Pode até citar ali uma coisa ou outra, mas o mais importante é o quê? Que é o que vai ler nota, efetivamente. São os artigos, as súmulas, que dizem respeito àquele caso. O que eu digo para vocês, falei aí para não utilizarem os parágrafos longos. E também relacionem um parágrafo ao outro. Relacionem, gente, artigos com o que vocês estão escrevendo. Não escrevam artigos soltos. Joga lá um artigo e não explica por que você usou aquele artigo, por que você usou aquela súmula. Coloca o artigo, colocou a súmula, explica por que você está usando. O que aquele artigo tem a ver com o direito do teu cliente? O que você quer mostrar para o juiz? Escrevam isso, né? Coloquem, deixem bem, de uma maneira objetiva, deixem bem discriminado o ponto que vocês querem chegar. E relacionem ali um parágrafo com o outro. Né? Então, façam ali meio que um textinho mesmo amarradinho e no final dá uma concluída. Olha, por que aconteceu isso? Eu quero isso, que está nesse artigo tal. E o meu cliente tem direito a ser efetivado, a ser reparado no seu direito que foi violado. Então, façam ali uma conclusão para depois prosseguir nos demais requisitos, né, da sua petição inicial. Os artigos que vocês vão utilizar, as súmulas também, vocês podem escrever de duas formas. Aí é técnico mesmo que eu vou dizer para vocês. Vocês podem tanto copiar esses artigos, então, por exemplo, de acordo com o artigo 3º do diploma tal, 2 pontos. Coloca, abre aspas, né? Escreve o artigo, fecha aspas. Você pode até grifar alguma coisa nesse artigo, tipo passar a caneta embaixo naquela palavra que você quer destacar. Aí, entre parênteses, você coloca grifos nossos, para dizer que você grifou aquela parte que não está grifada no vadimeco. Ou vocês podem parafrasear esse artigo, ou essa súmula. O que é parafrasear? Vocês inserirem dentro do parágrafo do texto corrido de vocês. Então, de acordo com o artigo 3º tal, ele diz que tal coisa, e vou escrevendo, ao invés, né, de copiar o artigo e dar ali uma forma diferente para ele. Os dois vocês podem utilizar um, depois utilizar o outro, fica até legal. O que eu digo não vão me copiar um artigo que é desse tamanho, entende? Que é enorme. Não copiem um artigo muito grande, né? Se for dessa forma, você lê, pega ali o centro, a ideia central do artigo, escreva na sua peça. Não vai copiar um artigo enorme. Veja o número de linhas que você tem, se você tem espaço para fazer isso. Se você tiver espaço, ok, faça. Caso contrário, não faça, gente. Né? Só escreva o artigo e explica ele. É mais fácil assim. Mas se você tiver, fica bonito também esteticamente você copiar o artigo. Pode? Não é que não pode. Você pode fazer isso, mas veja se você tem condições para fazer isso. Outro ponto importante. A gente está falando, mas eu não sei se eu vou ter espaço, não vou ter espaço. Na hora da prova, vocês não vão ter tempo para fazer um rascunho. Não dá tempo de fazer um rascunho e passar a limpo esse rascunho. É muito corrido. Então, ao invés também de direto escrever lá na folha oficial, faça um meio termo. Faça, assim, um resuminho da tua peça, um esqueletinho da sua peça. Então, a minha peça é tal, tá? Quais artigos são relacionados? Artigo tal, tal, tal e tal. O que eu vou fazer? Endereçamento, só coloquem mesmo o nome, endereçamento, preâmbulo, tal coisa. Faça um esqueletinho para você ter noção de quais artigos você vai utilizar, de quais os tópicos que você vai escrever, porque isso fica mais fácil na hora de você desenvolver a peça. Facilita. Então, tirem ali pelo menos uns 10, 15 minutinhos para fazer isso. Aí sim vocês partem para a confecção da peça na folha oficial da prova, né, da prova da FGV. Então, continuando. Outras dicas, na hora de escrever a peça. Utilizem sempre verbos na terceira pessoa. Então, exemplo, sabemos que tal coisa, entendemos que tal coisa. Ou no sujeito oculto. Sabe-se que, entende-se que. Não utilizem pronomes no sentido de eu sei que, o cliente sabe que. Isso não é técnico, não é uma linguagem técnica. Vocês estão escrevendo uma peça processual. É a linguagem técnica. Vocês, advogados, são técnicos, vocês serão técnicos. Então, nós temos que escrever de uma maneira diferente. Não é uma história que você está contando. Não, você é técnico, a gente sabe do que a gente está escrevendo. Então, utilizem a linguagem correta, né? O tempo verbal correto. Outra coisa, utilizem também palavras que transmitam certeza.
palavras que expressões também. Então, sabe-se que tal coisa, entende-se que, sabe, transmite mais a sensação para quem está lendo, né? Isso pode ser assim, de uma maneira involuntária até, não conscientemente o seu examinador vai pensar, nossa, que expressão de certeza. Não, não é isso. Mas o subconsciente dele vai ler e aquilo transmite uma sensação de segurança mesmo, sabe? Que a pessoa está escrevendo de uma maneira segura. Então, utilizem essas expressões, que é legal. No material PDF de vocês, eu coloquei ali alguns exemplos sobre. Então, dê uma lida, dá uma grifadinha e procurem utilizar, irem colocando essas dicas ao longo da peça de vocês, né? Também não se desesperem, porque é muita coisa? É muita coisa. Mas conforme vocês forem escrevendo e fazendo técnica, gente, é escrever. É escrever, toda hora tá pegando um casinho, refaçam as questões passadas da OAB, as peças, refaçam. Vocês vão pegando o jeito de escrever uma peça. E é isso que vai valer. Então não é decorado, não é o fim do mundo, é simplesmente treino. Utilizem esse tempo até a prova como treino. Agora a gente vai fazer um break rapidinho para tomar um café, mas a gente vai iniciar já com uma das últimas partes da nossa petição inicial, que é pedidos e requerimentos. Mas daqui a pouco a gente continua.